Juízes, capítulo 16, versículo 22 ao versículo 31. Nos diz assim a palavra do Senhor. Juízes 16, versículo 22. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixai-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez-se força sobre elas, com a mão direita e uma com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que o matara na sua vida. Então seus irmãos disseram, e toda a casa de seu pai, ou melhor, e todos seus irmãos, desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Jogou ele a Israel 20 anos. Meus amados irmãos, irmãs e todos que nos acompanham, de acordo com o texto que nós lemos, vamos olhar um pouco para a vida de Sansão e conhecer esse homem, de que no início e no fim de sua vida, como ele foi agraciado por Deus. Se você voltar um pouco, desde o capítulo 13 até o capítulo aqui 16, onde narra a sua morte, ele foi o 13º juiz de Israel. Ele era filho de Manoá, da cidade de Zorá,
da tribo de Dan. Está lá em Juízes, capítulo 3, versículo 2. A Bíblia não informa o nome da mãe dele. Somente diz que ela era estéril. Está lá em Juízes também, capítulo 13, o versículo 2. E a narrativa, se você puder ler depois, desde o capítulo 13 em diante, a mãe de Sansão ficou grávida após ser visitada por um anjo, o anjo do Senhor, como está lá escrito. Deu a notícia a Manoá e a ela, de que ela conceberia um filho. E Sansão nasceria com o propósito de libertar Israel da opressão dos filisteus. Mas no desenrolar em toda a vida de Sansão, ele se envolveu com o pecado e acabou sendo dominado pelos filisteus. Se apaixonou por uma prostituta chamada Dalila, que cortou os cabelos dele, ou melhor dizendo, e o entregou aos soldados inimigos. Então, meus amados irmãos, Sansão era um homem incrivelmente forte, mas força esta dada pelo Senhor, pois Sansão foi consagrado desde o seu nascimento com o voto nazireu, ou seja, ele deveria ser consagrado totalmente ao Senhor. Olhando para a vida de Sansão, ele conseguia dominar os outros com a sua força, dada pelo Senhor, mas ele não conseguia dominar a si mesmo. A Bíblia mostra certa vez que ele pôs fogo no campo de cereais, vinhas e olivais dos filisteus. Em outro momento, ele feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. Chegou a matar um leão que encontrou no caminho. Contudo, este homem não conseguia matar as paixões que dominavam seu interior. Chegou a quebrar as correntes que os inimigos o prenderam, mas não teve forças para quebrar as correntes do pecado. E podemos olhar para a vida de Sansão. Ele muitas vezes é facilmente lembrado pelo que ele destruiu, não pelo que ele construiu com sua grande força. E muitas vezes, amados irmãos, ele é facilmente lembrado apenas pelo que ele destruiu, não pelo que ele construiu com sua grande força. Devemos estar lembrando também, na vida de Sansão, aquilo que também ele foi útil, que ele construiu, segundo os propósitos divinos. E quando nós olhamos aqui para o texto que nós acabamos de ler, olhando para a vida de Sansão, quando tudo parecia ter chegado ao fim, e não havia mais nenhuma coisa a fazer diante daquela situação, Sansão vai agir de uma forma, tinha que ser de uma forma extraordinária. Quando tudo parecia perdido, a narrativa do texto que nós acabamos de ler encerra com uma retumbante vitória do povo do Senhor,
e a declaração de que ele matou mais filisteus na sua morte do que durante toda a sua vida. A história de Sansão nos leva a importantes considerações. E à luz desse texto, é possível nós extrairmos algumas verdades. Por isso que a nossa mensagem podemos ter o tema o seguinte: a infinita graça de Deus na vida dos seus filhos e de suas filhas. A infinita graça de Deus na vida de seus filhos e filhas. Podemos extrair, amados irmãos, algumas verdades. E a primeira verdade que eu quero destacar nesta noite se encontra aí no versículo 22, que diz assim: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. A primeira verdade, amados irmãos, é que eu quero que nós venhamos compartilhar nesta noite, todos os irmãos que aqui estão, e você que nos acompanha também na internet, é que a graça de Deus continua agindo em nossas vidas, apesar, muitas vezes, dos erros que nós cometemos. A graça de Deus continua agindo em nossas vidas, apesar dos nossos erros que muitas vezes ainda cometemos. Nós sabemos que os cabelos de Sansão, o voto nazireu, era um símbolo, o cabelo grande, não podia passar navalha. Era o símbolo do voto nazireu. Era visto como uma total consagração a Deus. Mas o texto diz aqui que após os filisteus ter rapado a cabeça de Sansão, cortado todos os seus cabelos, os cabelos de Sansão cresciam enquanto ele empurrava a roda do moinho. Nós sabemos que esse moinho aqui era para quebrar cereais, era uma roda de pedra que ficava ali quebrando muitos cereais. Os cabelos de Sansão eram o símbolo de força e de consagração a Deus. O crescimento do cabelo de Sansão demonstrou que Deus estava agindo na vida de Sansão. Apesar de tudo que Sansão fez de errado para si, para a própria família e para o seu povo, a graça de Deus continuou na vida de Sansão. Ou seja, a graça de Deus foi maior que os pecados cometidos por Sansão. E naquele momento, pela providência de Deus, pelo plano eterno de Deus, Sansão ali naquele moinho estava se consagrando verdadeiramente a Deus, como antes ele não se consagrara. Que aplicação, amados irmãos, podemos extrair para as nossas vidas? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, independente, eu não sei, apenas conheço a minha situação, independente do estrago nas nossas vidas, muitas vezes podemos tropeçar aqui ou acolá. A graça de Deus há de nos restaurar.
podemos ver aqui que em meio ao caos que Sansão estava, Deus continuava trabalhando na vida de Sansão. Apesar de tudo o que aconteceu, acorrentado, cego e empurrando a roda de moinho, Deus estava trabalhando na vida de Sansão. Deus estava resgatando para que cumprisse o propósito para o qual ele foi escolhido antes de sua mãe ficar grávida. Deus o trouxe à superfície novamente da consagração. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, seja qual for o estrago, podemos até dizer assim, o buraco em que você se meteu, ou que você se encontra, se você é um escolhido de Deus, Deus o trará de volta à superfície, e Deus há de continuar trabalhando na sua vida para que você se consagre ao Senhor. Pois a graça de Deus, ela continuará agindo em nossas vidas, apesar dos nossos erros que cometemos. Isto é, se você é um escolhido ou uma escolhida de Deus. E eu estive lembrando, amados irmãos, estava conversando com um irmão em Cristo, e ele me contou algo maravilhoso, acerca de uma experiência que ele ouviu de outro irmão, que aconteceu na igreja desse outro irmão que relatou este fato para ele. E eu fiz questão aqui de colocar aqui para nós compartilharmos este relato deste irmão, mostrando-nos como nós somos dependentes da graça de Deus. Este irmão conta que certa vez um menino muito pobre começou a frequentar a escola bíblica dominical de uma igreja. Ele ia à igreja sem a sua família, e esse menino era muito bem acolhido por todos. Em um determinado sábado pela manhã, as famílias da igreja se prepararam para passar um dia em um acampamento. E antes da igreja, todo aquele povo da igreja embarcar no ônibus, aquele menino pobre que ia sozinho para a igreja, iniciou uma briga e golpeou com um objeto a cabeça de outro menino. Foi necessário que a família do menino atingido interrompesse o passeio para levá-lo à emergência, a fim de suturar aquele corte. Os pais do menino ferido insistiram que o pastor permitisse que o menino agressor fosse ao passeio, mesmo depois de todo o ocorrido. E aquele menino foi junto com toda a igreja. Na segunda-feira, a família foi até a casa do menino pobre, acompanhado pelo pastor. Eles levaram brinquedos, alimentos, roupas e uma Bíblia para aquele menino. O menino agredido, ainda com curativo na cabeça, presenteou aquele menino pobre com a Bíblia e o abraçou.
e também o convidaram para que continuassem indo para a igreja. Acontece que os pais do menino pobre, sem nenhum alimento em casa e muito envergonhados, disseram: soubemos que o nosso filho feriu o filho de vocês. Aonde esse meu filho vai, ele causa problemas. E mesmo assim, vocês ainda o presenteiam e insistem que ele frequente a igreja. Ele não merece isso. E o pai do menino agredido responde para o pai do menino pobre e disse o seguinte: o pai do menino agredido: não é uma questão de merecimento, mas de necessidade. Ele precisa disso. Aplicando, amados irmãos, para a nossa vida espiritual, graça é não merecer, é precisar da graça de Deus. E essa história aqui que esse irmão em Cristo repassou para mim, falou muito ao meu coração. Quando o pai do menino diz: não é uma questão de merecimento, mas de necessidade. Ele precisa disso, ele precisa quem o ajude, ele precisa de quem o oriente. Graça é não merecer, é precisar. Não merecemos a graça de Deus, entretanto, precisamos da graça de Deus, senhores pais, disse o pai daquele menino. E um certo escritor chamado Philip Yancey, ele escreveu uma frase fascinante acerca da graça. Ele diz: não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Não há nada que você possa fazer mais para Deus te amar mais, e não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Quando Ele nos concede a graça, o amor de Deus por nós é perfeito. Ele nunca vai nos deixar ao léu. Foi o caso de Sansão. Deus disse aos seus pais que esse menino seria consagrado a ele, que Deus cumpriria o propósito dele, pelo qual ele nasceu. E Deus agraciou Sansão desde o seu nascimento. Por isso, amados irmãos, a primeira verdade é esta: a graça de Deus continua agindo em nossas vidas, apesar dos nossos erros que muitas vezes nós cometemos. Deus há de providenciar meios para nos trazer de volta para Ele, em total consagração a Ele. Mas a segunda verdade que eu quero destacar se encontra aí no versículo 28, a parte A, que diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Agora Sansão estava reconhecendo verdadeiramente
que toda força pelo qual ele tinha antes era vinda do Senhor. E a segunda verdade que eu quero destacar aqui, acerca da infinita graça de Deus na vida dos seus filhos e filhas, é que a oração de confissão e arrependimento reverte uma situação humanamente irreversível. A oração de confissão e arrependimento reverte uma situação humanamente irreversível. A situação de Sansão era humanamente irreversível. Ele foi subjugado pelos filisteus e também foi subjugado pelo pecado. Ele estava acorrentado, com os olhos furados e escravizado. Os cabelos dele foram cortados. E com a perda de sua incrível força, não havia mais como lutar. E creio que qualquer um de nós concordaria que não havia mais o que fazer naquela situação de Sansão. E Sansão chega um momento que ele teve a consciência de que a responsabilidade era somente dele. Mas em meio a todo aquele caos, ele se lembra de Deus e ora a Deus, pedindo a ajuda de Deus. E o que é isso, amados irmãos? Isso é arrependimento. Mostrando-nos que, mesmo nas circunstâncias mais severas, ele não deixou de pedir ajuda a Deus. Mesmo quando estava ali, arrependido, mergulhado no pecado, Sansão ora pedindo o socorro do Senhor. E Deus assim o ouve. Às vezes, amados irmãos, nós temos a ideia que não devemos pedir a ajuda do Senhor quando passamos por problemas, em que os únicos responsáveis somos nós mesmos. Temos que nos prostrar diante do Senhor, temos que clamar o socorro divino, nos arrependermos, pois nós muitas vezes somos os próprios responsáveis pelos nossos atos. E quando nós olhamos aqui para o texto, amados irmãos, pela oração, Deus se lembrou de um homem que aos olhos humanos estava totalmente perdido, não havia nem mais nenhuma solução para ele. Semelhante àquele ladrão da cruz que orou pedindo que Jesus se lembrasse dele, Sansão, preso nas colunas do templo, ele pediu que Deus se lembrasse dele. E da mesma forma que a oração do ladrão lá na cruz, a oração de Sansão foi respondida imediatamente. Meus amados irmãos, quantas vezes nós ficamos estimando muitas vezes pecados ocultos que está lá dentro da nossa alma, que só Deus conhece. Muitas vezes nós temos inclinações ainda da velha natureza, que muitas vezes nós pecamos por pensamentos, e muitas vezes nós não temos a coragem de chegar e falar, confessar a Deus, orar a Deus, pedir ajuda a Deus. Senhor, me liberta deste pecado.
Tu sabes quando eu vivia na minha vida lá, mundana, lá no mundo, eu era inclinado a fazer isto, e agora eu sou um filho teu, eu sou uma filha tua, e ainda ando com essas inclinações, com esses pensamentos, esses maus desejos, que eu tenho até vergonha de mencionar diante de ti. Devemos confessar, amados. Devemos nos arrepender como fez Sansão. Não tenha vergonha. Confesse ao Senhor. Peça ajuda do alto. Que Deus, com certeza, Ele há de nos ajudar a sermos libertos daquilo que está nos prendendo, que muitas vezes falta-nos força para reagirmos contra esse mal que ainda existe na nossa velha natureza, assim como Sansão estava sem forças ali, força nenhuma para reagir contra os filisteus. Às vezes, quando nós não confessamos, quando nós não nos arrependemos e não colocamos tudo diante do Senhor, pedindo o auxílio dEle, que nos dê força para vencermos o inimigo. A oração de confissão e arrependimento reverte uma situação humanamente irreversível. Talvez você esteja pensando: olha, tem esta coisa dentro de mim, eu não vou vencer nunca. Essa inclinação que tanto eu pratiquei quando eu estava lá no mundo, eu não tenho força para vencer isto. Você mesmo não tem força, não. Pede ao Senhor, ora ao Senhor, que só Ele pode reverter uma situação humanamente irreversível. Só Deus pode lhe ajudar. Você, com suas forças, você não vai conseguir vencer. Assim como Sansão destruiu todos aqueles inimigos. Esta é a segunda verdade. A oração de confissão e arrependimento reverte uma situação humanamente irreversível, como foi no caso de Sansão. Outra verdade se encontra aí no versículo 28, a parte B, que diz: ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. A terceira verdade é que as crises, muitas vezes, que enfrentamos, revelam oportunidades para nós sermos usados pelo Senhor. As crises revelam oportunidades para sermos usados pelo Senhor. Podemos ver aqui, cego, Sansão foi levado ao templo, ali onde colocaram para os filisteus se divertir com Sansão. Ele percebe, mesmo cego, que havia no local muitas pessoas. O versículo 27 diz que havia cerca de 3.000 pessoas se divertindo com a situação de Sansão. Então ele pede ao moço para que coloque ele entre as colunas do templo, e esperou a oportunidade. Aqui, amados irmãos, há uma coisa maravilhosa na vida de Sansão. Antes, Sansão matava pela causa dos israelitas, mas neste momento ele morre pela causa. Antes ele morria pela causa dos israelitas,
Mas agora, neste momento, ele morre pela causa. Ele morreu para salvar o seu povo da opressão dos filisteus. Por isso, neste sentido, muitos teólogos, Sansão tipifica, muitos teólogos testificam que Sansão tipifica Jesus, que semelhantemente humilhado, ferido e preso na coluna da cruz, ele morreu em prol do seu povo. Sansão, mesmo com os olhos furados, enxergava mais quando tinha os seus 2 olhos com a visão clara. Mesmo cego, ele conseguiu perceber a oportunidade de destruir de uma vez por toda os filisteus. E cego, ele conseguiu cumprir o propósito pelo qual Deus o escolhera: salvar o povo israelita da opressão dos filisteus. Sansão, como nós vimos, essa terceira verdade, as crises revelam oportunidade para sermos usados pelo Senhor. Sansão fez de uma tremenda crise que aconteceu na sua vida a maior oportunidade da sua vida. Com a intervenção de Deus, o nosso futuro será maior do que o nosso começo. Por isso, amados irmãos, eu acho maravilhoso, né, quando as Escrituras relatam Sansão lá no livro dos Heróis da Fé, no livro aos Hebreus. Eu vou abrir aqui, se os irmãos quiserem abrir, lá no capítulo 11, lá do livro aos Hebreus. Eu acho maravilhoso. Muitas pessoas desprezam Sansão. Existem muitas coisas negativas de Sansão que devemos aplicar e tirarmos o quê? Lições positivas para as nossas vidas. Mas há muitas coisas positivas também na vida de Sansão que devemos aplicar também para as nossas vidas. Hebreus capítulo 11, no versículo 32 ao 34, diz o seguinte: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, olha só, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Olha só, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. E eu acho mais belo é o versículo 38, quando diz o seguinte: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Ao vermos a vida de Sansão assim humanamente, nós chegamos e apenas o quê? Condenamos Sansão pelo seu ato. Realmente houve erros, como também há erros nas nossas vidas, mas a Bíblia diz que Sansão está incluído aqui nos heróis da fé, homens dos quais o mundo não era dignos dele. Meus amados irmãos, por isso que alguém já disse o seguinte: até os mais vitoriosos já sofreram grandes derrotas.
não desista nunca. Assim foi Sansão. Ele foi zombado pelos filisteus, ele foi escarnecido pelos filisteus, mas Sansão nunca desistiu. Ele sempre buscou ao Deus verdadeiro. Ou seja, Sansão reconheceu que há um Deus que é todo-poderoso. Se Sansão tivesse reconhecido que sua força verdadeiramente, no início, vinha do Senhor, toda a sua história teria sido diferente. Mas ao colocar sua força nos cabelos apenas, ele rejeitou o favor de Deus. Mas como os propósitos de Deus se cumprem, mesmo o ser humano não entendendo a vontade perfeita do Senhor, Sansão, ao ser levado ao templo do deus Dagom para ser escarnecido, ele clamou a Deus e Deus lhe devolveu a força, e Sansão derrubou o templo, matando todos os presentes, inclusive ele morrendo pela causa, livrando assim o povo de Deus do domínio dos filisteus. E quero fazer algumas aplicações finais para as nossas vidas. Amados irmãos, apliquemos algumas lições com a vida de Sansão para as nossas vidas. Devemos aprender a sermos humildes para seguirmos as instruções de Deus. Seja como filho, esposa, empregado ou empreendedor, sempre precisamos aprender mais. Humildade significa reconhecer limitações e fraquezas. Logo, reconhecer a necessidade de seguirmos instruções para estarmos sempre aprendendo cada vez mais. A vida do cristão vai ser sempre um aprendizado, até um dia que Jesus nos chame para a glória, ou até que Ele venha buscar a sua igreja. A vida do cristão deve ser sempre um aprendizado. Aprendamos essa lição com a vida de Sansão. Humildade para seguirmos as instruções de Deus. A segunda lição: devemos controlar as nossas emoções. Ter autocontrole é uma das habilidades mais difíceis, pois é necessário não reagir impulsivamente às provocações e a certas circunstâncias que possam surgir em nossas vidas. Não podemos comprometer a nossa vida por causa de uma provocação ou qualquer outra que venha tirar todo o controle das nossas emoções. E devemos, amados irmãos, reconhecer em nossas vidas que agora nós somos filhos e filhas de um Deus que é todo poderoso. Um filósofo ateu, ele disse uma frase interessante. Ele disse: é mais difícil ser ateu do que crer em Deus. Filosofando, né? É mais difícil ser ateu do que crer em Deus. Amados irmãos, devemos reconhecer que há um Deus todo-poderoso. Somos absolutamente vulneráveis.
Devemos reconhecer que tudo que temos e que tudo que somos provém de um Deus que é Criador, que é sustentador. E é isso que o ser humano deve considerar para que ele sempre seja vitorioso. Quando temos Deus, reconhecemos Deus, o Todo-Poderoso, eu tenho esta convicção que Ele caminha junto comigo. Por mais que as circunstâncias sejam adversas, eu sou um vitorioso. Será, amados irmãos, que temos sido humildes para seguirmos as instruções dadas por esse Deus Todo-Poderoso e continuar cada vez mais aprendendo dele, conhecendo a Ele? Como é que está o nosso autocontrole? Nós temos conseguido gerenciar as nossas emoções? Que lugar nós temos dado a Deus em nossas vidas? Será que nós estamos cumprindo a missão de vida que Deus nos chamou? Que legado nós estamos construindo para deixarmos quando partir deste mundo? Meus amados irmãos, a nossa vida sem a intervenção de Jesus Cristo é como se fosse um jogo num tabuleiro de xadrez, no qual você está prestes a receber um xeque-mate do inimigo. A nossa vida sem a intervenção de Jesus é como se fosse o jogo num tabuleiro de xadrez, no qual nós estamos prestes a receber o xeque-mate do inimigo. Mas a Bíblia nos mostra que com a intervenção de Deus, o nosso futuro será maior do que o nosso começo. O Rei Jesus, o Senhor da glória, sempre nos levará à vitória e à vida eterna. Que Deus, amados irmãos, possa aplicar essas suas palavras que acabamos de meditar nesta noite em nossas vidas e aprendermos um pouco daquilo que aconteceu na vida de Sansão. Essa apenas é uma parte, é o agir da graça de Deus na vida de Sansão. A graça de Deus, ela é maior do que muitos erros que nós cometemos. Deus continua agindo na nossa vida. Ele vai nos trazer de volta à comunhão com Ele. Mas isso requer arrependimento, confissão, reconhecimento que pecamos contra Deus. E com certeza seremos usados novamente por esse maravilhoso Deus para cumprirmos os propósitos que Ele nos chamou e nos criou para a sua glória. Que Deus continue nos abençoando, nos aperfeiçoando e nos fortalecendo sempre com a sua palavra. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.